A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que ser uma pessoa puramente boa, prestativa e paciente é o único caminho para alcançar o sucesso financeiro e o respeito no mercado. No entanto, enquanto você se desdobra para agradar a todos, trabalha horas extras sem reconhecimento e vê suas economias serem corroídas pela inflação, percebe que aqueles que jogam de forma fria e estratégica parecem subir degrau por degrau sem qualquer esforço aparente. Há uma engrenagem invisível operando nos bastidores do mundo corporativo e financeiro, um sistema de regras silenciosas que nunca foi ensinado nas escolas. Se você continuar jogando o jogo da vida com as regras da ingenuidade, continuará sendo apenas uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Existe uma mentalidade oculta que a elite utiliza para acumular riquezas e consolidar posições inabaláveis de poder, e hoje nós vamos abrir essa engrenagem e revelar exatamente como esse sistema funciona. Para entender como o topo do mundo financeiro e profissional realmente opera, precisamos desvendar um conceito que a maioria das pessoas evita por medo ou pura hipocrisia. No mercado moderno, a moralidade abstrata frequentemente cede espaço à implacável realidade prática. Aqueles que acumulam grandes fortunas e mantêm posições de liderança inabaláveis não tomam decisões baseadas no que seria ideal ou bonito de se falar em público, mas sim sob a lógica fria de como as coisas realmente são. No xadrez dos negócios, existem dois elementos cruciais que determinam o destino de qualquer indivíduo: a sua habilidade estratégica pessoal e as circunstâncias externas que o cercam. A pessoa comum costuma colocar toda a sua esperança nas circunstâncias, esperando pacientemente que a economia melhore, que o patrão reconheça seu valor ou que uma oportunidade milagrosa caia do céu. O verdadeiro estrategista, por outro lado, foca exclusivamente em sua capacidade de moldar a realidade a seu favor, antecipando as crises e se posicionando de tal forma que até mesmo os piores cenários econômicos se transformem em trampolins para o seu crescimento. Há uma diferença brutal e histórica entre buscar ser estimado e buscar ser indispensável. O profissional comum busca desesperadamente ser amado por seus colegas, clientes e superiores. Ele aceita demandas abusivas, evita conflitos necessários e acredita ingenuamente que a sua simpatia protegerá sua carreira e seus investimentos. Mas a verdade que ninguém tem coragem de dizer em palestras corporativas é que o afeto é um vínculo extremamente frágil, que se rompe na primeira crise financeira ou corte de custo severo. Quando as empresas precisam cortar gastos para sobreviver, elas não hesitam em demitir a pessoa mais simpática do escritório se ela for facilmente substituível por um sistema automatizado ou um profissional mais barato. O estrategista financeiro compreende que a verdadeira segurança não vem do amor alheio, mas da dependência que os outros têm do seu trabalho. Você precisa se tornar tão essencial para o funcionamento de um negócio, de um projeto ou de uma engrenagem de investimentos que a simples ideia de perder você cause pânico real nos tomadores de decisão. Quando você cria essa dinâmica de necessidade, você dita as regras do jogo, define seus próprios ganhos e blinda sua posição contra qualquer turbulência econômica. Outro aspecto crucial dessa mentalidade oculta é a gestão implacável da reputação. No ambiente de negócios, a percepção que as pessoas têm de você é muito mais poderosa do que a própria realidade. O investidor ou profissional comum costuma ser excessivamente transparente, expondo suas fraquezas, suas dúvidas e seus planos antes mesmo que eles se concretizem. Isso torna previsível e vulnerável a sabotagens. O mestre da estratégia sabe que deve cultivar uma imagem de força, competência e mistério. Ele não revela todas as suas cartas de uma vez. Nas negociações, ele fala menos do que o necessário, fazendo com que os outros revelem suas intenções primeiro. Ele entende que a reputação é o escudo mais forte que possui e que, uma vez construída uma imagem de autoridade incontestável, metade do trabalho de persuasão e fechamento de grandes negócios já está feito. A aparência de sucesso atrai o sucesso real, pois o dinheiro sempre flui em direção àqueles que emanam segurança e controle. Além disso, a elite financeira compreende que o mercado é um ambiente de constante mutação e que a rigidez mental é a receita perfeita para a ruína absoluta. A história está repleta de empresas gigantescas e investidores brilhantes que faliram simplesmente porque se apegaram a métodos que funcionavam no passado. O sucesso financeiro duradouro exige uma capacidade quase cirúrgica de se adaptar aos tempos. Se o mercado exige agressividade e tomada de risco, você deve agir com audácia contida. Se o cenário econômico global exige cautela e preservação de capital, você deve recuar sem qualquer hesitação ou orgulho.
Essa flexibilidade mental separa as pessoas que dependem da sorte daquelas que dominam o próprio destino. Enquanto o investidor amador se desespera e entra em pânico com as oscilações cotidianas do mercado financeiro, o estrategista analisa as oscilações de cima, identificando as forças que realmente movimentam o dinheiro e agindo com precisão, livre de qualquer apego emocional às suas decisões anteriores. Se você deseja aplicar essa mentalidade de alto impacto para transformar sua realidade financeira e profissional hoje mesmo, precisa adotar duas lições práticas fundamentais que governam as grandes tomadas de decisão. A primeira lição diz respeito à gestão de crises e à execução de mudanças difíceis. Quando você se depara com um problema financeiro grave, seja uma dívida acumulada, um corte necessário no orçamento pessoal ou uma parceria de negócios que está drenando seus recursos, você deve agir de forma rápida, cirúrgica e definitiva. Qualquer reestruturação dolorosa ou corte de custos deve ser feito de uma só vez, com força total, para que o impacto seja absorvido rapidamente e você possa iniciar o processo de recuperação sem prolongar o sofrimento. Fazer cortes graduais e lentos apenas prolonga a agonia e destrói o moral de qualquer equipe ou planejamento pessoal. Por outro lado, os benefícios, os bônus, os pequenos prazeres e as conquistas financeiras devem ser distribuídos de forma gradual, em doses homeopáticas ao longo do tempo. Ao fazer isso, você mantém a motivação constante, cria uma percepção duradoura de crescimento contínuo e preserva o seu caixa de maneira inteligente. A segunda lição prática é a construção obstinada da sua própria fortaleza de recursos e habilidades, garantindo que você nunca dependa inteiramente do favor ou da infraestrutura de terceiros. No mundo dos negócios e da carreira, se a sua principal fonte de renda depende exclusivamente da boa vontade de um único cliente, de um único empregador ou de uma única plataforma digital, você está em uma posição de extrema vulnerabilidade e risco. O seu objetivo financeiro primordial deve ser a conquista da autonomia estratégica. Comece hoje mesmo a construir múltiplas fontes de receita. Especialize-se em habilidades de alto valor que pouquíssimas pessoas no mercado possuem e acumule uma reserva de emergência robusta que lhe dê o poder de dizer não quando as propostas de trabalho ou de parceria forem desvantajosas. Quando você atinge esse patamar de independência, você deixa de ser um mero peão que aceita qualquer migalha e passa a negociar de igual para igual com as maiores forças do mercado. A sua postura muda, a sua confiança se eleva e o mercado naturalmente passa a enxergar você como um ativo de altíssimo valor e raridade. Além disso, é essencial aprender a gerenciar suas alianças estratégicas. Nunca se associe a parceiros que possuem muito mais poder do que você, a menos que você tenha uma alavanca de negociação extremamente clara e indispensável. Alianças desproporcionais costumam resultar na absorção do parceiro mais fraco. Em vez disso, busque parcerias onde os interesses sejam mútuos e complementares, onde a sua força compense a fraqueza do outro e vice-versa. Mantenha sempre um nível saudável de ceticismo em relação a promessas de lucros fáceis ou parcerias excessivamente generosas. No ecossistema financeiro, o altruísmo desinteressado é extremamente raro, e quase toda oferta de ajuda esconde um interesse subjacente. Ao desenvolver essa visão aguçada e analítica, você se protege contra golpes, fraudes e manipulações que aniquilam o patrimônio de investidores ingênuos todos os dias. Imagine como será a sua trajetória quando você parar de reagir de forma puramente emocional a cada obstáculo e passar a agir com a frieza de um verdadeiro mestre estrategista. Em vez de se estressar com a instabilidade do mercado de trabalho ou com as flutuações das taxas de juros, você olhará para cada desafio como um mero problema de logística a ser resolvido matematicamente. Suas decisões de investimento serão baseadas em dados consolidados e análises de cenário frias, e não em impulsos momentâneos ou dicas quentes de influenciadores de internet. Você será capaz de ler as segundas intenções das pessoas em uma mesa de negociação, antecipar movimentos competitivos e proteger o seu patrimônio com uma eficiência que a maioria das pessoas considera impossível. Esse nível de controle, liberdade e poder de escolha não é um privilégio exclusivo de quem já nasceu em berço de ouro, mas sim o resultado inevitável de aplicar uma lógica de poder implacável e realista no seu dia a dia. Tudo isso que analisamos hoje, essa lógica cirúrgica sobre poder, sobrevivência, adaptabilidade e estratégia de alto nível nos negócios, não é fruto de teorias modernas de administração ou de conselhos superficiais de autoajuda rápida. Essa é a essência exata dissecada em uma das obras mais influentes,
debatidas, temidas e proibidas de toda a história da humanidade. Estamos falando de O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel em 1532. Este livro secular deixou de ser apenas um tratado sobre governantes para se tornar um manual de cabeceira definitivo das mentes mais poderosas que já caminharam sobre a Terra. Desde líderes e imperadores históricos como Napoleão Bonaparte, que mantinha anotações pessoais em seu próprio exemplar, até os maiores titãs do mercado financeiro e corporativo moderno, as lições de Maquiavel continuam moldando o topo da pirâmide global. Se você quer parar de ser uma vítima passiva das circunstâncias e passar a dominar de uma vez por todas as regras invisíveis que regem o poder, a carreira e o dinheiro, a leitura desta obra clássica não é apenas uma recomendação, ela é um divisor de águas obrigatório para a sua vida. A chave definitiva para desvendar essa mentalidade oculta e assumir o controle total do seu destino financeiro está disponível no primeiro link fixado nos comentários. Acesse agora, garanta o seu exemplar e destranque o conhecimento que as elites guardam sob absoluto segredo.